Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, graça e a paz, amém? Salmo 122, 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dizer juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aprendi esse versículo na escola bíblica dominical, ainda menininho, pititico, e nunca mais me esqueci. Muito bem, nós estamos aqui neste mês falando sobre o Espírito Santo e a cada domingo temos falado sobre uma vertente, uma ação do ministério do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. E coube a mim falar um pouco sobre o ministério da comunhão através do Espírito Santo. E eu espero poder ajudar a gente a entender esse ministério tão importante do Espírito Santo na vida da igreja. Para isso, nós vamos fazer uma leitura um pouco longa. Ela vai demorar uns 4 minutos só de leitura bíblica. Mas eu quero ler o texto todo. O texto que nós vamos ler é Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Por favor, na hora de colocar ali no telão, coloque a NVI, Nova Versão Internacional. Essa tradução eu quero que vocês projetem ali. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, na sua mão, ou você pode acompanhar ali no telão. Tudo bem? Vamos começar a leitura de Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu como de um vento, um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se como uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas,
ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita. Não serei abalado, por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um de seus descendentes no trono. Provendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos em tudo e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor, aleluia. Muito bem. Vamos, antes da gente falar do texto, quero ver quem é bom de memória aqui. Apesar que eu estou com a colinha, não vale, né? Mas aqui, eu tenho um corinho, é isso que a gente chamava? Corinho, que a gente cantava na escola bíblica dominical,
que eu fiquei pensando da gente começar aqui. Até tentei pedir para o Fernando tocar, mas eu não me acertei com o tom dele lá, então eu vou tocar no meu tom aqui mesmo. E quero que você me ajude. O nome desse corinho, você vai descobrir na hora que você começar a cantar. Ó, o suspense. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor. Expressão da tua graça e teu amor. Vamos de novo? Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo, sim, da igreja, ó Senhor, expressão da sua graça e teu amor. Ô Jesus! Quantos lembram desse corinho? Ah, gente, era bom, a gente chegava na escola bíblica dominical, tinha reunião de oração na igreja, tinha reunião nos lares. Esse corinho aqui era o que não podia faltar, era top, né? E aí os irmãos cantavam assim, duas vozes, era uma coisa assim de arrupiar, viu? Muito bem, nós vamos falar de comunhão. E esse texto aqui é fabuloso, fabulosíssimo, porque ele é completo. E por isso eu quis ler todo o texto, para você poder entender bem o que está acontecendo aqui e quais lições nós podemos tirar para a nossa vida. Primeiro, vamos falar do Pentecostes. Pentecoste era uma festa muito importante para os judeus. Era uma das festas mais importantes, porque era o fechamento de um ciclo e a abertura de um outro ciclo. Do ponto de vista agrícola, o Pentecoste encerrava o período da colheita da cevada e iniciava o ciclo da colheita do trigo. Então, quando eles terminavam de colher a cevada, quando eles estavam felizes pela abundância, pela fartura da colheita, os agricultores se reuniam e celebravam a festa da gratidão. A palavra Pentecostes também ou a festa Pentecostes poderia ser denominada a festa da gratidão, porque Deus, em mais um ciclo da vida do seu povo, renova a sua fidelidade, dando para eles o produto da terra, e do produto da terra, dando condições para eles poderem sobreviverem e continuarem a sua vida para o próximo ciclo. Então, era o encerramento de um ciclo, mas também a expectativa de um ciclo novo. Para a nossa localização, essa festa que está acontecendo aqui no livro de Atos, ela acontece no segundo domingo após a ascensão de Cristo, que está aqui no capítulo 1. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, eles estavam celebrando a festa do Pentecostes, que acontecia na 7ª semana após a Páscoa. 49 dias após, no 50º dia, eles faziam essa grande festa. Por isso que é Pentecostes, 50º dia, dia de festa, dia de celebração. E para eles, esta festa era muito importante, porque eles celebravam a comunhão, a intimidade, o cuidado que Deus tinha para com o seu povo. E é muito interessante que Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, mostra também
que no dia do Pentecostes, estando todo esse povo reunido para agradecer a sua colheita, Deus abre um novo ciclo. Não é só o ciclo do trigo que vai ser inaugurado, do ponto de vista agrícola, mas agora é um ciclo espiritual. Jesus havia prometido que ele enviaria o Consolador. Jesus, quando está subindo aos céus, ele diz aos seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês fiquem aí. E, neste momento, o povo reunido em Jerusalém, o versículo 38 do capítulo 2, Pedro está pregando e ele diz: vocês se arrependam, vocês sejam batizados e vocês recebam o dom do Espírito Santo. Neste momento é inaugurado na vida da igreja o novo ciclo. O ciclo agora em que os seus seguidores, os seguidores de Jesus, vão viver sobre a dispensação. E a palavra dispensação tem a ver com cuidado, com domínio, com era do Espírito Santo. Então essa festa é muito maravilhosa, porque agora as mudanças radicais começam a ser evidenciadas na vida da igreja. Através do Espírito Santo, o poder transformador de Cristo é inflacionado na vida daqueles que se tornaram seus seguidores. O Espírito Santo torna mais evidente os sinais do poder da ressurreição na nossa vida. Essa frase é importante. O Espírito Santo torna mais evidente, ele inflaciona na nossa vida os sinais do poder da ressurreição. Este é o dom do Espírito. É revelar que agora eu e você temos comunhão com o Cristo ressuscitado. Que eu e você temos comunhão com o Cristo que venceu a morte e nos salvou pela sua graça. Tem um lencinho lá, pega um pedacinho de papel para o papai, por favor, Mateus. E então ele vai evidenciar essas transformações radicais na nossa vida. Dá licença. E como a gente citou, eu quero que vocês vejam, Jesus sabia que isso iria acontecer, por isso ele deixa o alerta para os seus discípulos. Eu vou repetir os versículos para aqueles que gostam de anotar. Olha lá, Lucas 24, 49. Quando Jesus está pregando aos seus discípulos, falando sobre as últimas coisas. Em Lucas 24, 49, ele diz assim: mas esperem aqui, como eu já citei, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. No capítulo 1 de Atos, versículo 4, olha o que está acontecendo aqui. Jesus está subindo ao céu e ele diz algo para os seus discípulos. Atos 1:4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Ele está referindo a esse texto anterior de Mateus 24. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí vem o versículo 8 do capítulo 1, que todos nós conhecemos. Esse dom do Espírito tem um propósito na vida do povo que segue a Cristo. Mas vocês receberão poder. A palavra aqui poder no grego é dunamis, e essa palavra na língua portuguesa poderia ser traduzida como virtude. Então vocês receberão a virtude quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, eles estão celebrando agora esse Pentecostes. E o Pentecostes acontece depois da Páscoa. A gente pode fazer um paralelo aqui, só para a gente encerrar essa introdução. A Páscoa celebra o quê? Celebra Deus tirando o povo da escravidão do Egito. Vocês se lembram disso? Quando o povo estava lá, Deus ia enviar o anjo da morte. Ele disse que eles deviam ungir os umbrais das casas, deviam matar um cordeiro sem mácula, eles deveriam comer a carne daquele cordeiro assado, deveriam comer o pão sem fermento, porque não daria
tempo, né? Porque isso é a pressa da saída. Então a Páscoa celebra Deus tirando o povo do Egito, tá certo? Deus libertando o povo da escravidão. Depois que o povo já está no trânsito rumo à terra da promessa, lá no livro do Êxodo tem uma experiência maravilhosa, quando o Espírito do Senhor desce sobre o monte. E o povo então está aprisionado sobre as lembranças do passado. O povo está querendo voltar para o Egito porque acha que Deus não está sendo totalmente generoso com eles. Vocês conhecem bem a história, conhecem o ranço que o povo de Israel tinha. Povo difícil. Então Deus se revela no Moriá de uma forma de fumaça, aos sons de trovões, e aquilo ali a gente pode denominar o primeiro Pentecostes. E aí aquele Pentecostes, ao contrário da Páscoa, que é tirar o povo do Egito, é tirar o Egito do povo. Deus tira o povo do Egito na Páscoa, e no Pentecostes Deus quer tirar o Egito do povo. Porque tem muita gente que é liberto, mas continua escravo. Tem muita gente que é salvo, mas continua com o Egito aqui dentro. Fica com aquela coisa dentro do coração, preso, aprisionado. Então, com esse dom do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida do povo, Deus quer tirar do povo toda a escravidão que o pecado poderia estar trazendo na vida deles. E quem faz isso? Quem opera esse sinal transformador na vida do povo, nesse segundo Pentecostes, é o Espírito Santo. Tudo bem? Deu para entender? Agora vamos falar da Trindade. Eu quero fazer 3 comentários sobre 3 ideias importantes para a gente entender o que é comunhão. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus vive em comunidade. É o Deus Pai, o Deus Filho e o que mais? Deus Espírito Santo. Eles são 3 pessoas, não é? Mas é um só Deus. Cada um tem uma característica dentro da Trindade, mas ele é uno. Embora sejam 3 pessoas reveladas a um só Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso revela que Deus gosta de comunhão. Deus gosta de viver relacionalmente. O princípio relacional é, sem dúvida nenhuma, um princípio que emana da Trindade. Quando Deus cria todas as coisas, do nada, o princípio do coração de Deus é querer se relacionar com a sua criação. Se a gente pudesse pensar, do ponto de vista bíblico, da queda de Lúcifer e de 1/3 dos anjos do céu, ali houve uma ruptura, uma quebra de relacionamento do Criador com a sua criação, por causa do orgulho que esteve no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz. Então, se a gente for pensar na criação da terra, é Deus resgatando de novo, ou querendo mostrar um resgate da comunhão com o seu, da criação com o seu Criador. Então, ele cria todas as coisas para que ele possa ter comunhão. Por isso que tudo que nós vemos a mão do Criador. O Criador está em todo lugar. Quando Deus cria Adão, ele diz, não é bom que ele esteja sem comunhão, só. Não existe uma correspondente para ele. Então, ele precisa de alguém que lhe faça ser um. Assim como eu sou um na Trindade, eu quero que Adão tenha alguém que lhe faça ser um. E Deus cria Eva de Adão para Adão. Então, Deus gosta disso. Pensar no ministério de Jesus, principalmente no ministério da ressurreição, é você ver Jesus também estabelecendo a comunhão dos filhos de Deus dispersos por causa do pecado. O pecado, de novo, Gênesis 3, separa o povo. Você está comigo, está me entendendo? Jesus vem para quê? Para estabelecer a comunhão. Agora vocês, em torno de mim, em torno da minha morte, em torno do meu sacrifício, vocês vão nutrir de novo a comunhão. Vocês são diferentes, vocês têm características diferentes,
mas na minha cruz vocês se tornarão um só povo, um só rebanho, e haverá um só pastor. Então, o poder da ressurreição também pode ser entendido como o poder da comunhão. E é muito interessante a gente pensar que depois que Jesus ressuscita, você olhar para os discípulos. Porque depois que Jesus ressuscita, os discípulos se dispersam. Porque isso é um sinal do medo que o pecado gera na nossa vida. Quando Jesus ressuscita, tem discípulo que está pescando, tem discípulo que está andando meio perdido no caminho, tem discípulo que está escondido dentro de casa, tem grupo para tudo quanto é lado, eles estão dispersos, eles não estão unidos, eles estão com medo, cada um escondido no seu canto. E é muito interessante que Jesus vem como se fosse assim um rodo, no bom sentido, e ele vem tentando puxar um daqui, outro de lá, e vamos ficar todo mundo junto. E quando ele está subindo aos céus, ele conseguiu isso, todos os discípulos estão unidos. Porque o poder da ressurreição é o poder da comunhão. Jesus traz os que estão dispersos em torno dele. Então, Cristo agrega. Cristo estabelece a comunhão. E para que ela não se perca, como ela se perdeu no Gênesis, para que ela não se perca, entre aspas, como ela estava aparentemente se perdendo depois dos 3 dias do Cristo morto, Jesus precisa mandar alguém que seja este vínculo agregador para que os discípulos, os apóstolos, os seguidores não se dispersem. E quem então ele envia? Cristo envia o Espírito Santo. Então, o elemento que agrega eu e você em Cristo não são as nossas preferências, não são os nossos gostos, mas é a intimidade e a comunhão com o Espírito Santo. O que me faz ter comunhão com você e você ter comunhão comigo é o Espírito Santo. É Ele que nos mantém unidos como corpo de Cristo. E essa é uma realidade que não é psíquica. Quando a gente quer pensar em comunhão do ponto de vista psíquico, a gente sempre vai pensar em comunhão a partir do princípio do que nós temos condições de raciocinar. Então, eu quero ter comunhão com essa pessoa porque ela me agrada, ela me é conveniente, ela me faz bem, eu tenho benefícios em estar com ela. Então, psiquicamente, eu começo a estabelecer critérios para ter relacionamento com aquela pessoa. Só que também, psiquicamente, eu posso também estabelecer critérios para eu não ter comunhão com aquela pessoa. É assim ou não é? E dizer, não, eu não gosto daquela pessoa é falsa, aquela pessoa não me agrada, aquela pessoa me é indigesta e assim por diante. Então, uma comunhão psíquica apenas é uma comunhão muito frágil, você concorda comigo? Porque você muda de opinião, você muda de ideia. Muda ou não muda? Ou só acontece comigo? Muda. Não é uma questão de preferência. E aí vem o Espírito Santo. E isso aqui, irmãos, é o mais importante dessa manhã, você preste muita atenção. O princípio da comunhão do Espírito Santo não é uma questão de gosto, é uma questão de fé. A comunhão que o Espírito Santo estabelece entre os santos é a fé que os santos têm no mesmo Cristo. Olha que interessante o versículo 41 do capítulo 2. Olha que interessante. Isso aqui é a base. Veja bem. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo. Então, algumas traduções diz, e os que creram. Alguém tem essa versão? Os que creram. Os que aceitaram a mensagem, os que receberam a mensagem. Então, a partir do momento que eles receberam a mensagem do Cristo ressuscitado, que é exatamente o que Pedro está fazendo, isto gera na vida deles um só batismo. Isto gera na vida deles comunhão.
E aí o versículo 44 vai dizer, olha lá que interessante, no capítulo 2, versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos. Então, a unidade é produto da fé. A comunhão é produto da fé. Então, o fato de nós termos que viver em unidade, em comunhão, não tem a ver com as nossas preferências, mas tem a ver com a fé que eu e você temos no Cristo ressuscitado. E apesar dos nossos gostos, e apesar das nossas diferenças, e apesar dos nossos pecados, e apesar do nosso espírito de divisão, a fé que nós temos no Cristo ressuscitado faz com que a gente consiga viver em comunhão. E a gente seja suporte na vida um do outro, mas também a gente tenha força para suportar o outro. Porque essa palavra suporte não é só de você sustentar o outro, ser suporte, mas é você também aguentar o que o outro é de ruim. É verdade. E quem? A mala, aguentar a mala, é a carregar a mala. E eu sou uma mala para muita gente, né? Estou revelando isso aqui nesta manhã bombasticamente. Mas, mas existem outras malas aqui também, com todo respeito, irmão. Hoje eu posso chamar todo mundo de mala, ninguém vai se ofender, ok? Então, quem nos dá força para suportar a mala, o peso, é o Espírito Santo. E aí vem a comunhão pneumática, a comunhão espiritual. Por isso que Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o elo da corrente, é ele que nos agrega. Eu pensando nisso, queridos, eu fiquei assim extremamente tocado, porque me preocupei já, demais. Porque parece que a igreja dos nossos dias, ela quer uma comunhão psíquica e não uma comunhão pneumática. Pneuma, espírito, no grego. Porque as pessoas hoje elas querem estar juntas pelas conveniências, pelos gostos, pelas preferências, pelo raciocínio. E é por isso, talvez, que a gente viva tanta crise de relacionamento. É por isso que as igrejas se dividem. É por isso que existem grupos A, B ou C dentro das igrejas. Porque, infelizmente, ao invés das pessoas terem a comunhão no Espírito, que nos faz suportar-se, porque é uma questão de fé, a gente quer ter uma comunhão de gosto. Eu não vou ficar com aquele irmão, isso aqui não acontece aqui, só de onde eu vim, tá bom? Só que é uma mera coincidência acontecer. Eu não quero ficar com aquela pessoa, né, não me agrada. Não. Então, nós estamos com um problema conceitual, como comunidade de fé. Porque se um dos itens da fé é a comunhão e a comunidade vive em divisão, essa comunidade está com crise de fé. Então, o fundamento do Espírito Santo é estimular a comunhão dos santos dispersos. E aí vem esse texto que a gente leu. Você está comigo? Tudo bem? Esse texto que a gente leu, ele é maravilhoso, por quê? Porque você percebe que uma das coisas que está acontecendo em Jerusalém é que tem gente diferente mesmo uma da outra. Gente com cultura diferente, gente com língua diferente, gente com história diferente, gente extremamente diferente. Se você prestou atenção na leitura que eu fiz, era gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da Ásia, da Europa, da África, era gente de todo canto. Era quase como uma Copa do Mundo lá, com gente de tudo quanto é lado. E o propósito do Espírito Santo, olha que coisa linda, isso aqui é rema, irmão, isso aqui é revelação. É pegar gente diferente mesmo, com gosto diferente mesmo, com fés diferentes mesmo, e mostrar que Ele é capaz de fazer todo esse povo diferente viver em comunhão dentro de um mesmo princípio de fé. É lindo isso, gente. Esse é o propósito. E aí que a gente usa, né, até uma linguagem para esse texto de Atos. Há um grupo evangélico de música que eu gosto muito, já antigo, eles têm uma música lindíssima,
que se chama Unidade na Diversidade, chamado Vencedores por Cristo. E eles cantando, eles dizem assim, da multidão dos que creram, citando o capítulo 4, era só um só coração, uma só mente. Coisa linda essa música. Depois você pode ouvir. Unidade na diversidade, vencedores por Cristo. Você vai ouvir música de qualidade, tá? Com letra, poesia, melodia e harmonia. Então, o Espírito Santo já quer mostrar isso, Cristo quer mostrar isso, que os gentios, que os judeus, que os que foram espalhados pela diáspora, que as pessoas que estão perdidas em todos os cantos do mundo, elas podem ser salvas dentro de um só propósito. E aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar essa mensagem que agrega. Essa mensagem que traz todos para uma só direção. Você sabe por que eu gosto da palavra? Por que eu amo o ministério da palavra? E para mim, dentro do ministério pastoral e olhando para os apóstolos, o princípio mais importante do ministério pastoral é a palavra. A palavra pregada com seriedade, com pureza, com verdade e com poder do Espírito Santo, porque a palavra é que salva. O que eu gosto é que Pedro prega a palavra. E ele prega a palavra para gente diferente, e essa palavra para gente diferente faz esse povo diferente olhar para uma só direção. Olha que outra palavra legal, outra ação legal que acontece aqui. Além de estar esse povo todo diferente, o Espírito Santo faz a primeira tradução simultânea da história. E desceu sobre eles, diz o texto, línguas como de fogo. E eles ouviram falar na sua própria língua. E aí diz o texto, no versículo 11, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Outra coisa maravilhosa que a palavra faz. A palavra faz com que todos entendam uma só mensagem e uma só verdade. Porque há só uma mensagem e uma só verdade a respeito do Cristo ressurreto. Ali não houve, ao contrário de que muita gente acha, o dom da glossolalia, que é falar em línguas espirituais, línguas estranhas. Não é isso, esse texto nunca disse isso. O que está acontecendo aqui é que, você imagina, eu estou aqui, brasileiro, você está ali, suíço, ali tem um africano, ali tem um coreano, ali tem uma pessoa que nasceu no Egito, e o pastor está pregando ali. E todos nós estamos entendendo perfeitamente o que ele está falando, cada um no nosso próprio idioma. Sem interferências culturais, sem exemplos adaptados. Nós entendemos a palavra claramente como você está me entendendo falar aqui, claramente assim espero. E então, ouvindo a palavra, desta forma, eles tiveram a oportunidade de crer no mesmo Cristo, numa só palavra. Então, a perplexidade deles não era só no que Pedro estava falando. A perplexidade deles, e diz o texto, atônitos, versículo 12, perplexos. Todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. A perplexidade deles você estar do lado de um chinês e você ser um brasileiro, e vocês dois entenderem a mesma mensagem que está sendo pregada em árabe, por exemplo. Quem está fazendo isto é o Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo é trazer os dispersos, é trazer os diferentes, é trazer as histórias diferentes para um só propósito. E o grande propósito do Espírito Santo na Trindade é declarar o ministério do Cristo ressurreto na nossa vida e selar-nos como regenerados por esse Cristo. Não é bonito isso, irmãos? Por isso eu acredito, e quando me foi dado essa incumbência de falar sobre comunhão, tentar sair do trivial, tentar parar de ficar falando de comunhão, que a gente tem que estar junto, que a gente tem que comer junto, que a gente tem que festejar, que a gente tem que estar numa célula. Eu acho que isso é o trivial, mas
a essência da comunhão é eu e você permitirmos que o dom do Espírito Santo nos agregue num só propósito. E aí, se nós não estamos vivendo isso como igreja, e o meu sonho era que toda a igreja estivesse ouvindo isso aqui hoje, é que, se nós não estamos vivendo isso, nós não temos que questionar os nossos gostos, a atitude do irmão. Nós temos que questionar o quanto eu e você estamos abertos para o ministério da comunhão do Espírito Santo dentro de nós. Eu vou te dizer claramente, eu digo isso com muita tranquilidade, e você precisa me entender em amor. Às vezes é difícil você conviver com algumas pessoas. É difícil ou não é? É difícil. E ainda mais daquelas que a gente espera atitudes mais nobres. E quando elas não têm, é mais difícil ainda. É ou não é? Agora, o que me faz conviver com esse tipo de gente? O Ricardo? Não. Ricardo não. O Ricardo tem vontade de fazer outra coisa. Agora, quem me faz ter graça para conviver com essa pessoa é o Espírito Santo, que me diz os defeitos dela, as crises dela, os problemas dela, são oportunidades para eu curá-la. E eu posso te usar para fazer isso na vida dela. Então não rejeite. Então não jogue fora. Porque eu posso fazer uma obra de transformação nessa pessoa. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha o versículo 42, que lindo, né? Já falamos aqui da mensagem de Pedro, falamos do dom do Espírito Santo que eles receberam, não é? O carisma, a virtude, porque não existe a palavra dom, é presente, é dádiva, e eles receberam isso no versículo 38, eles aceitaram a mensagem, e aí para a gente concluir, o que revela a comunhão do Espírito Santo dentro da igreja? E aí existem os sinais, que na minha opinião são muito claros, dos versículos 42 a 47. O primeiro sinal de que uma igreja vive na comunhão do Espírito Santo é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou eles perseveravam. O primeiro sinal de uma igreja, de uma comunidade que vive na comunhão do Espírito Santo, não é a festa, não é o abraço, não é o sorriso, mas é o compromisso que essa comunidade tem em compreender, aprender e viver a palavra. O primeiro elo da comunhão do Espírito é a palavra. Por isso eu volto a dizer que é a palavra de Deus que nos cura, que nos sara e que nos une. Por isso eles perseveravam. O que está querendo dizer é que eles não só ouviam, mas eles praticavam. Eles praticavam de novo. Eles estudavam de novo. E para mim, a grande ênfase do avivamento, que tem tanta gente falando que virá um novo avivamento, e eu creio que virá um novo avivamento, não é pessoas sendo tocadas de uma forma sobrenatural e começando a fazer coisas diferentes, dons diferentes, não. Para mim, o avivamento dos últimos dias virá de um poder transformador da palavra na vida dos perdidos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O avivamento, para mim, vai vir por aqui, ó, da Bíblia. É da palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter comunhão com a palavra. Você pode discordar, tá bom? Fique tranquilo, mas é o que eu acredito. Eu acredito nisso. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam firmes na palavra, eles tinham comunhão com a palavra, eles aprendiam, viviam, eles ouviam o que os seus líderes tinham para dizer. Eles não queriam consumir os seus líderes, eles queriam apenas consumir a palavra que aqueles líderes pregavam. É a palavra, irmãos. Palavra que salva, que cura, que restaura. Quantas vezes na minha vida eu estava disperso,
perdido, literalmente perdido em algumas atitudes, em algumas ideias. E quem me trouxe a lucidez foi a palavra. A palavra veio, uma pessoa disse, citou um versículo, uma pregação, uma mensagem, e aquilo bateu forte no meu coração. Então é a doutrina, é a palavra. Olha que interessante, eles então se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e depois à comunhão, ao partir do pão e às orações. Você sabe quando nós vamos conseguir ser uma comunidade mais relacional? Quando a gente conseguir viver mais a palavra uns com os outros. Porque a comunhão vem depois da dedicação do ensino da palavra. Então, uma igreja que vive dividida é uma igreja que é fraca do testemunho da palavra. Porque o testemunho da palavra do Cristo ressuscitado faz com que a comunidade viva em comunhão. E aí, a comunhão gera intimidade. A comunhão gera devoção. Aí vem a oração. Parece que a gente está invertendo os papéis. A gente quer oração, a gente quer comunhão e depois a gente quer palavra. Não tem. É palavra, comunhão e oração. Aí o versículo 43 nos diz assim: todos estavam cheios de temor. Outra palavra bonita é o temor de Deus. Salomão entendeu que o temor de Deus é o princípio do saber, Provérbios 1:7. Quando ele termina o livro do Eclesiastes, do capítulo 12, ele diz, sobre tudo que eu falei, vocês têm que guardar uma lição, temam a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, porque ter medo de Deus me afastaria de Deus. O medo me afasta do objeto que eu temo. Mas temor a Deus é levar Deus a sério. Temor a Deus é saber quem Ele é entender a autoridade que Ele exerce, é entender quem eu sou nessa relação e por isso eu ajo com retidão, com obediência, com verdade, com sinceridade, com dedicação. Então, havia temor, havia reverência, havia respeito, havia um testemunho sério de Cristo na vida desta igreja. Porque uma igreja que teme a Cristo é uma igreja que vive o testemunho de Cristo. Isto é sinal da comunhão. Então, eles estavam cheios de temor. E olha que lindo. E depois do fundamento da palavra, depois da comunhão do Espírito, depois da devoção através da oração, depois do testemunho do temor, os sinais e prodígios aconteciam. Olha o texto diz, muitas maravilhas e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ah, meus irmãos, olha o que a comunhão do Espírito Santo pode produzir numa comunidade, numa igreja, num povo. Versículo 44, estou terminando. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Há uma palavra aqui muito interessante que é tinham tudo em comum, unidos. A melhor palavra que a gente pode traduzir isso aqui é empatia. Eles estavam empatizados. E aí como eu gosto de estudar a etimologia, a origem das palavras, eu fui um dia atrás estudar a palavra empatia, que na verdade é uma palavra composta. É empatos. É dentro. Patós, Deus. Então, a origem da palavra empatia é Deus dentro de você. Então, o que gera esta comunhão gostosa, esse empatós, é quando eu e você temos Deus dentro de nós. O testemunho do Espírito Santo. Então, uma pessoa empática é uma pessoa cheia de Deus. Por isso que quando você olha para alguém, você fala, puxa, eu olhei para aquela pessoa, me simpatizei com ela, houve uma empatia, porque houve o mesmo sentimento de alegria, de recepção, de afeto. Bonito isso, né? Então, e essa comunidade estava empatizada. Era mesmo um rebanho que vivia unido, uma ovelhinha em cima da outra, juntas, convivendo, se relacionando e comendo
do mesmo pasto. Isso é sinal da comunhão. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Uma comunidade que vive na comunhão do Espírito Santo é uma comunidade que partilha suas riquezas. E aí eu fiquei olhando para esse texto, fiquei olhando, e aí eu entendi algumas coisas. Que existem tipos de riqueza dentro da comunidade que a gente precisa aprender e entender melhor. Tem riquezas do ponto de vista monetário, eles vão estar dizendo aqui que eles vendiam suas propriedades, então tinha pessoas que tinham propriedades, tinha pessoas que tinham bens, mas eles distribuíam conforme cada um a sua necessidade. Havia um sentimento de compaixão, porque eles viam e percebiam os que necessitavam. Não é só vender, mas é entender a necessidade do outro. E entender a necessidade do outro é uma riqueza fabulosa dentro da comunidade. Eles se sentiam. Eles não falavam, bom dia, irmão, a paz, tudo bem? Como vai? Eu estou bem. Então tá bom, domingo que vem a gente se encontra para o mesmo diálogo. Como vai, irmão, a paz do Senhor? Tudo bem? Tudo bem. Aí no outro domingo a gente se encontra, e daí, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem. Paz do Senhor, até domingo que vem. E assim vai o ciclo. Não, eles se sentiam. Quando alguém dizia, está tudo bem, o irmão sabia, não, mas ele está desempregado. O filho dele está doente. Aquela pessoa está com uma crise no casamento. Eles se sentiam. E eu tenho aprendido que a comunhão do Espírito é uma comunhão onde a igreja aprende a compartilhar as riquezas. Eu acho muito bonito quando a gente pode abençoar o outro com os nossos bens. Se Deus nos deu essa condição, isso é maravilhoso. Mas tem muita gente que não tem bens, mas tem outras riquezas. E numa comunidade empática, nós compartilhamos as nossas riquezas. Eu tenho riqueza que você não tem, mas você tem riqueza que eu não tenho. Eu tenho pobreza que você não tem, mas você também tem pobreza que eu não tenho. E uma comunidade que vive na comunhão do Espírito é uma comunidade que partilha estas riquezas. Você está me entendendo, meu irmão? Eles se sentiam. E aí, para encerrar, versículo 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do povo, do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E assim Deus acrescentava diariamente o que ia sendo salvo. A comunhão tem um alto poder de evangelização. Eu fico olhando para Londrina, uma cidade com muitas igrejas. Uma cidade com boas igrejas. Com as suas dogmas, com as suas doutrinas. Glória a Deus por isso. Mas sabe o que tem feito as pessoas ficarem nas igrejas? Não é o fato apenas dessas igrejas serem boas. É a comunhão dentro do rebanho. Num lugar que você não se sente acolhido, que você não se sente percebido, que você não se sente amado, que você não recebe a riqueza do outro, e você também não pode dar a sua riqueza, é o lugar que você não quer estar mais. Quando a igreja vive em comunhão, ela se torna extremamente evangelizadora. E o fato deles celebrarem o pão e o vinho, a mesa, sinal de intimidade, o Cristo, o sinal de unidade. Quando a gente celebra o vinho e o pão, nós estamos testemunhando, diz Paulo, até que o Senhor venha. Você sabe o que vai atrair o seu amigo perdido, aquele seu parente que se desencantou com uma igreja, ou aquela pessoa que não quer nem saber de crente? Não é se na sua igreja tem bons pastores, tem bom ministério de louvor, tem uma boa estrutura. Não. É se as pessoas que estão ali dentro se suportam. Se as pessoas que estão ali dentro vivem em comunhão em verdade. Se as pessoas que estão ali dentro têm essa virtude do Espírito Santo. É ali que aquelas pessoas vão ficar. Então, se nós queremos ser uma comunidade na comunhão do Espírito Santo, eu acredito que essas lições que eu acabei de trazer podem ser preciosas para que a Filadélfia seja uma igreja que agregue 3.000 num sermão,
e milhares ou centenas, dia a dia, com o testemunho da comunhão. Porque o 3.000 só foi o pontapé para evidenciar a comunhão. E depois o texto diz que depois foram mais 5.000, 10.000 e uma multidão que não se podia contar. O poder da comunhão gera um fator exponencial dentro da igreja. Amém? Obrigado por você me ouvir nessa manhã. Espero, em nome de Jesus, poder ter te ajudado a entender um pouco melhor o que é a comunhão. Você que nos assistiu pela internet, obrigado. Você que tem internet, se você quiser, você pode ajudar. Você tem Facebook, pega essa mensagem que vai estar no Facebook, compartilha na sua página. Daqui uns dias isso aqui vai estar no YouTube. Compartilha com alguém. Se preocupe, sinta alguém. Precisamos partilhar mais o que é bom, porque às vezes a gente recebe tanta notícia, nem olha e já compartilha. Vamos compartilhar o que é bom. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta palavra, por este tempo gostoso que